Oi pessoal, esse é o quarto vídeo da série de modernização de um programa feito em Summer 87 para Harvard Gráfico. Nesse vídeo vamos ver os pontos que podem ser modernizados no programa exemplo a partir das evoluções da linguagem. Obviamente, dependendo da situação e da quantidade de mudanças que são necessárias, é possível simplesmente pular a modernização do programa e redesenvolver. Vai depender do trabalho que vai dar para fazer essa modernização. A gente já tem uma aplicação que funciona em um ambiente que não é gráfico, no ambiente texto, do Windows, 64 bits, e que também pode ser compilado para utilizar no Linux, sem fazer quase nenhuma alteração no programa, conforme a gente viu até o vídeo 3. Na descrição eu vou deixar uma lista com alguns pontos que podem ser verificados no programa e que, apesar de não serem necessários, são aconselháveis. Vale lembrar que essa lista não se limita a esses pontos, podendo ser ampliada dependendo de cada caso. Eu vou colocar nessa lista os pontos principais. Então agora a gente vai olhar esses pontos um a um. Não se esqueça de fazer um backup dos fontes dos programas antes de cada processo e de compilar novamente o sistema todo em cada passo para garantir que não vai ter, durante esse processo, apagado nada importante ou modificado alguma coisa de forma incorreta. O primeiro ponto é relacionado ao uso dos procedures. Como sabemos, no XBase, no XBase, é basicamente uma linguagem procedural estruturada. Nesse tipo de linguagem, temos mais controle sobre o fluxo do programa e utilizamos as funções para aumentar a reutilização do código. Nessa reutilização de código, houve a evolução para a utilização de classes nativas. Por que classes nativas? Porque normalmente numa linguagem orientada a objeto ou orientada a evento, você pode criar classes e fazer heranças. Não é o caso do Clipper. No Clipper ele tem classes nativas, classes que já foram criadas e que podem ser utilizadas. Além disso, o uso das procedures gera um código mais difícil de ser acompanhado e sofrer a manutenção, porque a gente vai utilizando aqueles do alguma coisa que vai jogar para um outro programa e voltar, mas sem ter muita informação nessa transferência. Então, o primeiro passo é a verificação da existência de procedures e a possibilidade de transformar essas procedures em funções. Por isso mesmo, a eliminação de procedures é o primeiro passo. Uma procedure é basicamente uma função que não retorna nenhum valor. Isso equivaleria a uma função que retorna um valor nil. Para localizar as procedures, basta fazer uma busca dentro dos PRGs por procedure, pela palavra procedure. No nosso caso aqui, eu vou colocar para fazer essa busca. Eu vim aqui nesses PRGs, abro, no nosso caso, com o Notepad. Vocês vão ver que eles abriram, aquele Notepad abriu todas os PRGs que a gente tem. Então, para localizar, a gente vem no localizar, coloca a palavra procedure e localizar em todos os arquivos abertos. No nosso caso, a gente pode ver aqui que não houve nenhuma informação localizada. Aqui tem Search Procedure, tem 0 arquivos nessa pesquisa entre os 17 arquivos localizados. Então, para esse programa, para o nosso programa exemplo, não houve utilização de procedures, então a gente não vai precisar fazer esse passo. Mas é um passo importante se você tem um programa antigo, porque no começo, programas feitos para ser utilizado no DBase ou no Clipper 87, no Clipper Summer 87, ou em Joiner ou em vários outros, era muito comum a utilização das procedures. Então esse daí é um passo importante para ser visto. Depois disso, transformadas as procedures em funções, a gente
vai eliminar as partes comentadas que se referem a trechos que não são mais utilizados. Atenção, não é para eliminar comentários. Por exemplo, nesse programa que a gente tem utilizando aqui, essa parte daqui podemos considerar como um comentário útil. Por quê? Porque ele é um comentário que é utilizado para fazer o desenho da tela. Então é uma coisa útil. Já essa parte daqui, que já está com asterisco, ela na verdade é a mesma coisa que a parte de cima, porém em outro idioma. Então isso daqui a gente pode eliminar, não há problema nenhum. Então seria esse daqui um primeiro passo de limpeza. A gente tiraria essa parte porque não há necessidade de ter. E outras ocorrências desse tipo. Isso, por que vai aparecendo esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa aparece durante a vida do sistema porque são necessárias várias manutenções que os usuários pedem, um cliente pede, então a gente vai fazendo essas manutenções. E normalmente a gente vai comentando as partes de código que a gente não está utilizando, principalmente na fase de teste, e acaba esquecendo de apagar depois. Essa é uma coisa comum, esse esquecimento. Então, quando você vai ver, o seu código está cheio de comentários, um monte de coisas que não são necessárias e que só estão poluindo o seu fonte do programa. Certo? Então, fizemos aqui nossa eliminação. Podemos compilar. Não se esqueçam de colocar agora o set, que eu já tinha dado aqui, mas vou repetir. No caso aqui no meu, o set HB30 que eu tinha configurado, para colocar as variáveis ambientais. E aí, depois disso, você pode começar a compilar sem precisar reutilizar o set. Assim a gente vai compilar, vai ver se não dá nenhum erro. Mas no meu caso aqui, sempre passa pela verificação do antivírus. E a gente viu que o programa entrou normal. Temos de novo nossa base de dados aqui direitinho. Aqui no caso está um banco de dados vazio, nesse diretório. E a gente já sabe que está funcionando certinho. Saímos do programa e voltamos às alterações. Já eliminamos as procedures fazendo a transformação em funções. Já eliminamos a sujeira do código agora. Então vamos verificar que funções não são utilizadas. Da mesma forma que os códigos são alterados e os trechos deles vão sendo colocados como comentários porque não estão sendo mais utilizados, também existe a possibilidade de funções inteiras deixarem de ser utilizadas. Ou mesmo funções nunca terem sido utilizadas porque a gente monta uma biblioteca de funções e nessa biblioteca você tem várias funções que você não vai utilizar. Se você for um programador que você fez muitos sistemas diferentes, você vai ter a sua biblioteca de tratamento de tela, a sua biblioteca de tratamento de arquivo, e essas bibliotecas nem sempre vão estar com todas as funções sendo utilizadas naquele programa. Então a gente pode, caso você queira, pode eliminar todas as funções que não são usadas. Aqui no nosso caso, a gente vai mexer em dois programas que eu verifiquei. Podem ter outros. No caso aqui eu sei que existem alguns outros, mas eu estou exemplificando, senão a gente vai ficar muito tempo mexendo nos códigos para poder
fazer essa verificação. Um detalhe, como é que eu faço, qual é o processo para ver essa verificação? Primeiro eu verifico todas as declarações de funções dentro dos programas existentes. Como que eu faço isso? Da mesma forma que a gente fez para a procedure, a gente vai localizar quais são as funções. Então aqui a gente vem aqui, function, localizar em todos os arquivos abertos, e com isso a gente vai ver nessa telinha daqui de baixo todas as funções que estão sendo declaradas aqui nessa parte de baixo aqui. É um trabalho meio chato, meio demorado? Mas é importante. Então você vai declarar, vai anotar todas as funções e os programas que tem como primeiro passo. Em seguida você vai verificar nos programas que você tem utilizando, você vai ver quais programas estão chamando aquelas funções. Por exemplo, a gente vê que tem aqui a função FPC1000. Então vamos verificar sobre essa função FPC1000. A gente verifica que ela é criada no programa pc1000.prg e ela é chamada pelo menu.prg. Então essa função ela é utilizada no seu sistema. Então essa função você não vai mexer. Já uma função como a FJSenha, que também está naquela lista, você vê que ela é criada no programa slx.prg, porém ela não é chamada em canto nenhum, porque na primeira linha aqui a gente vê que ela é um comentário explicando a função, o que é o objetivo dela, e onde ela seria chamada está comentado com if, e tudo dentro do mesmo slx.prg. Então a gente vai lá no slx.prg e você verifica que tem a função aqui, a criação da função, o comentário explicando o que é. E no final das contas, aqui existe um comentário explicando como seria utilizada essa função. Porém, essa função não está sendo utilizada nesse programa. Como ela não está sendo utilizada nesse programa, então ela inteira pode ser apagada, se você quiser. E mais do que isso, nesse caso especificamente, todo o slx.prg se refere única e exclusivamente a essa função. Então a gente pode fechar esse slx.prg, e como ele nunca vai ser chamado, porque a função dele, o PRG inteiro é só a função, e ele nunca vai ser chamado, então você vai vir aqui, eu já tinha tirado nesse HBP, mas no de vocês vai estar com isso assim. Aí você vai vir aqui e vai retirar esse PRG. Ele vai deixar de ser compilado junto com a sua aplicação. Então você deixou de utilizar, além de deixar de utilizar a função, você também deixou de utilizar um PRG que estava sendo inútil. E é menos um trecho de código para você verificar depois. Feito isso, a próxima verificação seria a verificação de códigos repetidos que podem ser transformados em funções. Alguns sistemas podem ter, durante a sua criação e manutenção, repetições de trechos de código, que, através de algum estudo, uma avaliação mais apurada, você pode transformar esse trecho de código em uma função. E aí você vai trocar nos vários lugares onde ela se repete, você vai trocar isso pela função.
Um exemplo disso, por exemplo, é o cabeçalho de relatório. Se você tem um cabeçalho de relatório, você tem um sistema com muitos relatórios, e esse cabeçalho, quando foi criado, o desenvolvedor fez trechos de códigos iguais, ele fez na base de copiar e colar vários trechos de códigos que são exatamente iguais, exceto, por exemplo, pelo texto que imprime no cabeçalho do relatório. Você pode fazer uma função nova que passa como parâmetro o texto que vai ser impresso no cabeçalho do relatório, e aí fazer essa substituição em todos os relatórios que existem por essa função. Então você vai ter reduzido todo o código e reutilizado de forma mais inteligente para a situação atual o código. Porque a gente está tratando de uma linguagem muito antiga, então antigamente você tinha que repetir muitos códigos mesmo. Isso é uma coisa normal. Nesse caso, eu já conheço a pessoa que fez esse programa, esse meu amigo, e ele já fez todo o desenvolvimento pensando nessa reutilização de código. Então, dificilmente você vai achar algum trecho de código que possa ser transformado em função, porque ele já vai ter feito isso antes. Certo? Próximo item a ser verificado é a declaração de variáveis quanto à abrangência. O que quer dizer isso? Vamos pegar esse exemplo daqui, esse sistema, esse programinha aqui. Nesse programa, a gente está vendo que você tem, por exemplo, aqui você não tem variáveis, aqui você faz muito chamadas de funções, que é o primeiro programa. Aí você vem para o menu, tem a primeira função, que é chamado o meu menu, e aqui a gente já vê um OPC igual a 0. O que eu quero dizer com abrangência? Você vê que aqui tem o OPC igual a 0, e aqui embaixo, dentro de do submenu que é chamado, também tem o OPC igual a 0. Na época, não era uma coisa tão importante esse tipo de verificação. Porém, isso podia gerar problemas. Então, passou a ser cada vez mais recomendável a verificação da abrangência da variável. No caso, por exemplo, esse primeiro OPC, igual a 0, ele é a variável que vai receber a opção que está sendo selecionada no menu. Então ele é uma função, uma variável para ser usada nessa função. Então nada melhor do que a gente colocar um stat OPC como declaração logo no início. Isso é uma coisa que a gente deve fazer aqui embaixo também, stat OPC, para garantir que, por exemplo, ele veio para esse submenu aqui. Aí ele veio nessa função. Normalmente, na hora que você vai fazer assim, se você não explicitou, se você não falou que isso é uma variável estática, ele vai colocar isso como uma variável pública. Na hora que você botou como uma variável pública, nesse instante você, teoricamente, tem um controle, você sabe que o OPC aqui dentro, você está declarando ele com 0 logo no início, então mesmo que ele tenha vindo com um valor diferente, ele vai ser zerado aqui nesse ponto, na linha 33. Assim como aqui, dentro desse while, ele está sendo zerado novamente. Mas você pode, porventura, ter alguma outra variável em algum trecho de programa que você deu o mesmo nome daquela variável em outros programas. Por exemplo, você está usando num for, você está colocando um contador. Então você coloca como nome da variável contador. E você não explicitou isso. Pode acontecer de, em alguma situação daquele
código-fonte daquele programa específico, você não ter zerado o valor da variável contador e na hora que você entrar naquele ponto do código, está com um valor diferente do que você está esperando. Então é sempre bom a gente colocar explícito se aquela variável é estática, se ela é local ou se ela é pública. Para quem já está acostumado com a linguagem, sabe que a variável pública ela é visível em todos os PRGs, a estática só vale naquela função e a local vale naquele programa. Então você tem esse controle maior. Por isso essa recomendação. Tá? Mais uma vez, é recomendável fazer todas as declarações, compilar o programa, testar e ver se está tudo direitinho, porque assim você sabe se foi feito algum erro ou não nessa manutenção. Uma coisa importante, um detalhe aqui. Nesse caso desse programa aqui, a pessoa que desenvolveu, ele já coloca já tem um dos aqui de mensagem, ele tem só que você vê que já tem as variáveis públicas, tem uns programas que ele faz declaração de várias variáveis públicas, porque ele já quis deixar isso daqui explícito e de uma forma fácil de fazer a manutenção. Então ele selecionou um PRG, que é chamado logo no começo do programa, em algum ponto, para poder fazer, olha, você vê aqui, ele chama o fcolor e o fmensa. O que acontece? No fmensa, ele vai declarar essas variáveis. No fcolor, ele vai estar declarando as variáveis relativas às cores utilizadas. Então tudo isso ele já faz logo no início, no primeiro programa, no programa principal. É a maneira que ele resolveu de tratar para facilitar manutenções que ele tivesse que fazer. Tá? É uma maneira de você também fazer o desenvolvimento. Mas é uma coisa importante, você ter declarado explícito quais são as variáveis e se elas são estáticas, locais ou públicas. Bom, no final das contas o vídeo acabou ficando longo demais, então eu tive que quebrar em 2. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Não esqueçam de assistir a segunda parte. Deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu like. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.